E olha, após denúncia de omissão de socorro a paciente no Hospital João Paulo II, em Porto Velho, familiares pedem justiça. Segundo o boletim de ocorrência registrado por um médico do Hospital João Paulo II, em Porto Velho, Dona Maria da Conceição estava entubada com suspeita de Covid-19 em estado grave. Na sala de estabilização, o médico conta que encontrou a paciente sem batimentos cardíacos. Ainda segundo o médico, naquele momento, nenhum técnico de enfermagem acompanhava a paciente. De imediato, pediu que um enfermeiro acionasse a equipe para iniciar a reanimação cardiopulmonar. Mas foi informado que técnicos de enfermagem do setor se recusaram a atender paciente com suspeita de Covid-19. A princípio, o procedimento foi feito apenas pelo médico e um enfermeiro. Na segunda vez, a tentativa de reanimação só foi possível porque enfermeiros e um fisioterapeuta da sala de emergência abandonaram seus postos para ajudar. Mesmo com as tentativas, Dona Maria da Conceição, de 68 anos de idade, não resistiu. Nesta carta escrita a punho, outro funcionário do hospital relata a dificuldade no atendimento durante a madrugada. Recebo pela terceira vez a solicitação do médico solicitando regulação de paciente. Etelvina Villacorte é filha de Dona Maria. Ela soube da denúncia do médico através de uma amiga que viu o relato no SIC News. Ela assistiu e escutou o nome da minha mãe e me ligou. Ela me disse que estava tendo uma reportagem sobre uma denúncia de um médico que tinha feito do João Paulo e era num horário de 8 horas da manhã, que foi o mesmo horário que a minha mãe faleceu. A partir daí, passou a suspeitar sobre os reais motivos da morte da mãe. Eu achei que era uma fatalidade, sofreu um AVC e que tinham atendido e que, infelizmente, não resistiu. Mas a partir do momento que eu soube que passou mal e não teve o atendimento devido, eu já não vejo mais como uma fatalidade. Segundo a família, Dona Maria da Conceição não teve sintomas de Covid-19. O princípio de AVC. E enquanto ela falava, ela também, pediu que não levasse. Ela estava ainda estava com medo do Covid. A internação ocorreu na quarta-feira. À noite, a família soube que Dona Maria estava internada junto com pacientes suspeitos de Covid-19. Estava entubada lá dentro de uma sala lá junto com o pessoal do Covid. E era justamente o que a gente não queria, né? Só no outro dia, a partir de 9 horas, que ia vir assistente social para informar a gente. E foi o que eu fiz. 8 horas eu já estava lá. E aí, quando deu 8 horas, que eu cheguei lá, para saber a informação, foi um monte de gente lá de dentro, com as panelas na mão, os pedaços de pau lá, e foram bater panela lá no meio da rua. E a gente ficou do lado de fora, eu fiquei do lado de fora, querendo uma informação e não tinha ninguém para passar isso. Agora, por conta da gratificação, vão deixar os pacientes morrerem? Ninguém pôde se despedir, sequer olhar. Ela não teve Covid, ela foi enterrada como se fosse paciente de Covid. Por telefone, tentamos resposta com a direção aqui do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, mas não tivemos retorno. Também falamos com o Conselho Regional de Enfermagem, que informou que assim que receber a denúncia, deve apurar o caso e tomar as medidas necessárias. Procuramos também o enfermeiro citado na denúncia, mas ele não foi encontrado. Esta advogada, especialista em direito médico, explica que, por lei, nenhum profissional de saúde pode se negar a prestar atendimento ao paciente. Se houve a omissão de socorro deste garantidor, de um médico ou de um enfermeiro, ele responde por o quê? Por omissão de socorro? Não. Ele vai responder pelo homicídio, porque ele é garantidor. Ele não tinha opção. Um profissional da saúde, ele vai responder pelo resultado final. E tenho certeza que se ela estivesse em casa, ela não ia acontecer isso. Foi para lá, em casa ela não ia ter esse problema, não ia acontecer essa morte, não ia acontecer. Porque a gente só quer a justiça, né? Faça justiça, que tem alguém culpado por isso, tem, com certeza. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, esclarece que teve ciência de suposto fato ocorrido nesta quarta-feira e afirma que, a priori, são apenas denúncias, mas o ocorrido já está sendo apurado pela CESAL e também pela Polícia Civil, onde um médico fez uma queixa-crime por omissão de socorro.
A CESAL ressalta ainda que não deve haver omissão de socorro, além de ser ato desumano, e é considerado crime conforme o artigo 135 do Código Penal. O governo de Rondônia repudia toda e qualquer ação que resulte em omissão de socorro, diz a nota. Everton. Que resulte em omissão de socorro e que resulte na morte do paciente. Bom, primeira coisa. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso e se eu não falar, vai ficar entalado. Se essas pessoas aí, essa família, tivesse dinheiro e fosse para um hospital privado, a chance de acontecer isso seria muito menor. Não é que não acontece, acontece. E eu mesmo já trouxe essa denúncia. E aconteceu com meu pai. Quem me acompanha sempre, 2011 isso. Agora, é lamentável que essa coisa ganhou essa dimensão e vai ganhar dimensões muito maiores, porque eu aqui ainda disse ontem, o que a advogada disse agora, não é simplesmente omissão de socorro, é muito mais do que isso. É homicídio. É homicídio, houve um assassinato. Deixaram uma pobre mulher morrer. Por negligência, por omissão, por irresponsabilidade, por desumanidade, por falta de profissionalismo. Isso não pode acontecer. A Secretaria de Saúde do Estado tem que ir para cima disso. A direção do hospital do João Paulo deveria ter vindo a público, pelo menos dizer que, da sua contrariedade, de que vai buscar a verdade, custe o que custar, independente do que a polícia vai fazer, independente da ação da polícia, independente do Ministério Público. Mostrar a indignação, até porque o João Paulo salva vidas todos os dias, é bom que se diga. E o faz sim. Aliás, não estou dizendo isso agora, eu tenho sempre dito isso. É um hospital importantíssimo, cujos profissionais lá dentro têm um papel importante, fundamental, sobre as vidas que chegam lá e que são preservadas. Mas não se justifica aquele relatório que vocês viram aí, escrito à mão por uma enfermeira, por uma técnica. Isso aí já está lá com a polícia também. É um relatório que foi feito de 6 páginas, à mão, para não deixar dúvidas, relatando minuto a minuto, segundo a segundo, tudo o que aconteceu naquele hospital. Antes, durante e depois da morte da pobre mulher. E o pior, quer dizer, não pior, mas mais uma consequência. Essa família certamente vai entrar contra o Estado com uma ação de indenização. Certamente vai ganhar essa ação. E você sabe quem vai pagar essa ação? Como disse o professor Peixoto ontem, no papo de redação, ou hoje, quem vai pagar somos nós. Porque o Estado não tem dinheiro para pagar nada, esse dinheiro é nosso, é do contribuinte. Quem vai pagar vai ser a sociedade, a população, o contribuinte, que vai ter que indenizar essa família pelo homicídio a que foi vítima o seu ente querido. É preciso ir a fundo nisso. E me chamou a atenção a família dizendo, nós entramos no hospital e tinha gente batendo panela. Olha, gente, reivindicar pode e deve, mas acima de tudo, a vida humana precisa ser preservada. A dignidade humana tem que ser preservada. O profissional de saúde
é fundamental a todo instante, a todo minuto, a todo segundo, lá no seu posto de trabalho. Isso vai dar muito o que falar. E nós aqui vamos acompanhar todo o desenrolar disso. Porque certamente Ministério Público, Polícia Civil, não irão prevaricar. Espero que o mesmo aconteça com o Conselho Estadual de Enfermagem, com a Secretaria de Estado da Saúde e com a direção do João Paulo.